Atividade 5 de programação orientada a objeto. Nessa videoaula eu tenho que criar uma classe que será a minha superclasse com o nome de forma geométrica. Nessa classe eu tenho que atribuir uma variável do tipo double com o nome de lado 1. Logo depois tenho que criar um método calcArea que retorna um double, que retorna tipo double. Esse método vai retornar a área da minha forma geométrica, que será quadrado, retângulo e triângulo equilátero. Teremos outro método calcPerímetro, que irá também calcular o perímetro dessas formas geométricas. E teremos um outro método, exibiddados, que irá exibir esse resultado no console. Criamos uma classe quadrado, que é a subclasse de forma geométrica. Quadrado vai herdar todos os elementos contidos aqui em forma geométrica. Então, quadrado herda calcArea e calcPerímetro. Retângulo, do mesmo modo. Porém, temos um diferencial. Para calcularmos a área de um retângulo, é necessário dois lados, pois para calcular a área de um retângulo é necessário multiplicar altura vezes largura. Porém, só temos um lado em forma geométrica. Necessitamos de um segundo lado. Então, em retângulo, na classe retângulo, teremos que adicionar uma variável do tipo double com lado 2, representando nossa altura ou comprimento, e invocaremos vamos utilizar nosso método calcular área, porém agora utilizando lado 2 e lado 1, e depois também utilizar nosso calcPerímetro com lado 2 e lado 1. E novamente reescrever o exibiddados, pois o exibiddados que ele herdou contém somente lado 1. Teremos que reescrever exibiddados agora com a variável lado 2. Lado 1 e lado 2 para que possa nos mostrar o resultado correto. E triângulo também terá a mesma função de quadrado, apenas calcular área, calcular perímetro e exibir dados. Não necessitamos de um segundo lado. Vamos ao código. Criei aqui minha superclasse forma geométrica com a private double lado 1, public double calcArea, nosso método. Em forma geométrica ele retorna apenas 0. Também calcPerímetro, nosso método, que também retorna 0 aqui dentro. E temos nosso método public void exibiddados, que retorna lado 1, retorna a área e retorna o perímetro. Temos um get para retornar o valor de lado 1 e temos um set para pegar o valor de lado 1. Logo depois, criamos nossa classe, que será nossa subclasse quadrado, que extende forma geométrica. Significa que ela herda de forma geométrica. Ela herda todos esses elementos contidos aqui em forma geométrica para quadrado. Então, teremos que utilizar aqui nosso public double calcArea com a mesma assinatura que temos em forma geométrica. Porém, teremos que alterar apenas o return, pois para retornar a área de quadrado é necessário calcular o lado vezes o lado. Então, irei utilizar aqui o mathpol para calcular lado vezes lado, que o mathpol calcula o elemento elevado a ele mesmo. Então, lado que vai ser, por exemplo, 4, elevado a 4 e vai retornar esse resultado. Para calcular o perímetro de um quadrado, é necessário o lado vezes 4. Então, iremos usar a mesma assinatura que temos em forma geométrica, public double calcPerímetro, aqui em quadrado. Iremos também alterar somente o return para get lado 1, que será o lado que iremos passar, multiplicado por 4. E irá retornar esse resultado. E, como ele herdou forma geométrica, ele também irá exibir os dados. Ele irá invocar esse método exibir dados aqui. Temos nossa variável retângulo, que também temos a nossa função calcArea.
que também só muda o retorno. E para calcular a área de um retângulo é necessário a altura vezes a largura. Então iremos retornar get1, get lado 1, que será representado nossa altura, vezes get lado 2, que será nosso comprimento. E irá exibir dados, porém, em quadrado não utilizamos o método exibir dados, pois ele apenas irá exibir o lado do quadrado que iremos passar, por exemplo 4, irá calcular e exibir. Porém, em retângulo, necessitamos de um segundo elemento, que é o lado 2, para que possamos calcular sua área e seu perímetro. Então teremos que reescrever todo o exibir dados e adicionando mais um elemento aqui que irá exibir o lado 2. Agora, também utilizamos nosso método de calcular perímetro. Para calcular o perímetro de um retângulo é necessário que multiplique 2 vezes altura mais comprimento e retornar esse resultado. Criamos agora um set para receber o valor de lado 1 e um get para retornar o valor de lado 2. Agora nosso triângulo. Nosso triângulo apenas vai invocar aqui nosso método public double calc_area com a mesma assinatura de forma geométrica e irá retornar mathpol get lado 1 vezes vírgula 2, a quantidade de lados elevado a ele mesmo, vezes raiz quadrada de 3, e todo esse resultado será dividido por 4 e irá retornar esse valor. Isso será feito para calcular a nossa área do nosso triângulo. E temos aqui o nosso cálculo perímetro para calcular o perímetro de um triângulo equilátero, que apenas é get lado 1, seu lado lá, seu único lado, vezes 3, e retorna esse resultado. Ele usa a forma eu instanciei todas as minhas classes com quadrado Q1, retângulo R1 e triângulo T1. Adicionei aqui um método imprimir linha, que está declarado aqui embaixo, para poder haver uma divisão. E aqui eu usei minha variável quadrado para setar o valor do lado dele, que eu defini 6. Aqui eu estou invocando meu método calc_area, que ele vai retornar o valor da área do quadrado. Meu método calc_perímetro, que vai retornar o valor do meu cálculo de perímetro de quadrado e irá exibir os dados. Esse procedimento foi feito em com todas as formas geométricas, em quadrado, retângulo e triângulo. E agora vamos executar nosso programa. Executando, podemos ver que quadrado foi definido que seu lado é 6, sua área foi 36 e seu perímetro 24. O retângulo foi definido que seu lado 1 é 6, lado 2 4, sua área resultou em 24, seu perímetro em 20. Um triângulo com único lado 12, sua área 62 e o seu perímetro 36.